Glória a Deus, aleluias. Eu ainda vou aprender a mexer nesse microfone. Esse é chique. Amém. Esse é moderno. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Você está alegre com o Senhor? Eu estou alegre. Sabe por quê? O Senhor me deu mais uma oportunidade de estar vivo, pregando, né, juntamente com a minha família, juntamente com a igreja do Senhor. Então é motivo de muita, mas muita alegria mesmo. Muitos, infelizmente, não estão tendo esta oportunidade, né? Mas graças a Deus, que aprove a Deus o Senhor nos trazer nesta tarde. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma leitura bíblica, ela é um pouquinho extensa. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. É um texto bem conhecido, tá bom? Acompanhamos aí a leitura. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Como é que chamava a aldeia? Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Quem se aproximou dos discípulos? Jesus. Jesus está próximo de quem? De nós. Não somente daqueles 2 discípulos, mas ele está próximo de nós. Porque os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Jesus perguntando aos discípulos. E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Todos nós sabemos o que aconteceu com Jesus, não sabemos? Sim. Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram, os 2 discípulos explicaram para Jesus aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta e poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Alguém entregou Jesus às autoridades. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Quem é que vive? Jesus, ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Nós não somos esse pessoal que demora a acreditar, não, viu? Somente eles. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entregar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a Jesus a ficar, dizendo: fica conosco. Jesus, fica conosco.
Eles não sabiam quem era Jesus. Mas eles falaram: fica conosco. Você pode falar para o Senhor: Jesus, fica comigo. Porque a tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele, Jesus, pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão, deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Pão, partir o pão, significa comunhão. Quanto tempo nós esquecemos de ter comunhão uns com os outros, de partilhar o pão, de sentar à mesa, de falar com um dos nossos parentes, amigos, vizinhos, pela soberba da vida ou altivez do nosso ser. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? O Espírito já estava testificando no coração daqueles homens quem estava ao lado deles. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Antes, para onde é que eles estavam indo? Emaús. Quando descobriram que era Jesus, o que eles fizeram? Voltaram correndo para Jerusalém. Acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Quer reconhecer Jesus? Partilhe o pão. Quer reconhecer Jesus? Rasga o seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, submisso, Senhor, a esta palavra do Senhor, Pai. Deus, permita, Senhor Deus, que possamos transmitir algo, Senhor, que não é nosso, que é do Senhor para este povo, para esta igreja, para os que assistem no canal da Igreja de Deus, da Vicente Pires, pelo canal do YouTube, Senhor Deus. Toca, Senhor, ó Pai, corações e vidas, Pai. Que esta palavra possa produzir, Senhor Deus, milagres. Que possa produzir libertações. Que possa produzir curas, ó Pai. E que possa, Senhor, produzir o retornar para os caminhos corretos, que é voltar-se para Jerusalém. Que Deus possa, Senhor, abençoar o teu povo através desta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Viajar é bom, não é? Imagine na companhia de Jesus. Melhor ainda, viajar. Nós viajamos para São Paulo nesses últimos final de semana passados, né? No Dia das Mães. Pensa numa viagem gostosa, entre família, rindo, relembrando, conversando, né? Comendo dentro do carro, dormindo dentro do carro, né? E engraçado, né? Mas só acontece comigo, né? O povo pergunta dentro do carro assim: Sato, você está acordado, né? Você não vai dormir não, né? Tá bom, eu estou acordado. Não, porque eu estou ligado aqui, eu estou ligado junto com você aí. Né? Se precisar de mim, é só falar que eu dirijo junto. Né? Só tinha motorista no carro, né? Só tinha motorista. Mas quando eu passo, eu olho para o lado, eu olho no retrovisor, todo mundo estava dormindo. Eu falei: cadê os meus auxiliares? Não posso dormir. Olha só a responsabilidade. Mas esta é a confiança. Quando estamos com alguém que nós temos a confiança e temos a certeza que levará ao lugar seguro. Imagine, eu sou falho, eu sou pecador. Imagine quando nós damos as mãos para Jesus. Você já deu a mão para Jesus?
Se não deu, hoje é dia de você dar as mãos de Jesus e nos levar a lugar seguro e deixar que Ele nos guie, Ele nos transporte, Ele nos leve a lugares mais altos do que nós pensamos ou pensamos que poderíamos estar. Eu coloquei um tema nessa mensagem que diz assim: em qual direção estamos andando? Você sabe em qual direção você está andando? Eu já pego essa estrada para São Paulo há mais de 30 anos. Eu conheço essas pistas, essas BRs, da época que ela não era duplicada. Né? Não sei se alguém lembra. Né? Na época que não era duplicada. Eu conheço as estradas. Você conhece o caminho para onde você está indo? Em qual direção você está andando? Nós confiamos muito hoje no aplicativo de navegação. Só que, por vezes, esses aplicativos de navegação nos levam para lugares errados, lugares perigosos, lugares onde um amigo meu foi até assaltado porque ele caiu numa favela lá no Rio de Janeiro. O aplicativo direcionou o local errado. Mas se você usar o aplicativo correto, que é a palavra do Senhor, eu tenho certeza que ela te levará para um lugar seguro. Ela te levará a Jerusalém celestial. Aleluias. Em qual direção estamos andando? O que você está usando para te direcionar? A Bíblia Sagrada ou o Instagram? O que é? Instagram. Está estragando mesmo, né? Está estragando. Está estragando o WhatsApp. Qual é o caminho? Qual é o aplicativo que está te direcionando? Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós conhecemos a Jesus e tivemos experiências com Ele. Você teve experiências com Jesus? Por que você está andando no caminho errado, então? Nós tivemos experiências com Ele. Fomos alcançados por Ele. Será que nós estamos no prumo correto, o qual Jesus quer que nós andemos? Por que estamos, por vezes, na direção errada? Volta e meia nós falamos, pequei novamente, pequei de novo, falhei, cometi o mesmo pecado de ontem, de anteontem, e por vezes vou cometer amanhã o mesmo de hoje. Por vezes estamos no caminho errado. Mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus nos faz voltar de novo ao caminho, recalculando a rota. Perdoe novamente. Recalculando a rota, abra o seu coração novamente. Recalculando a rota, ouça a mensagem de Deus. Recalculando a rota, ajude o seu irmão que precisa da sua ajuda. Recalculando a rota, congregue na casa do Senhor. Recalculando a rota, volte aos princípios de Deus. Tivemos experiências com Deus, mas por vezes outros balizadores querem nos moldar, nos direcionar. Mas hoje nós vamos voltar novamente para o que Deus quer para as nossas vidas. Por que estamos andando na direção contrária? Por que aqueles discípulos no caminho de Emaús,
Eles estiveram em Jerusalém. Eles foram testemunhas de Caifás, de Pilatos. Eles foram testemunhas oculares do que aconteceu, do qual foi o veredito. Eles foram testemunhas do Getsêmani. Eles foram testemunhas da coroa de espinhos. Eles foram testemunhas daquele que negou a Cristo. Quantas vezes nós negamos a Cristo nesta caminhada com Cristo Jesus? E falamos, não, é para um bem maior, é uma pequena mentirinha, é um pequeno ajuste que eu estou fazendo aqui, mas para um bem maior. Negamos quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos sal desta terra, nós somos luz deste mundo, nós precisamos fazer a diferença. O mundo não pode nos direcionar. Quem nos direciona é Cristo Jesus. Não abra mão dos princípios de Deus. E o Senhor fala nessa tarde, vamos nos direcionar, recalculando a rota novamente. Por que estamos padecendo no paraíso? Porque por vezes nós não abrimos mão ainda do nosso eu, do nosso querer, das nossas vontades. Queremos ir para Emaús. Sabe o que significa Emaús? Banho quente, do hebraico. Pesquisei, banho quente. Emaús não é o seu destino. Caldas Novas é bom, né? Aquele banho quente, é agradável. Nesse tempo frio, pensa, minha casa é fria, gelada. Você bota o chuveiro lá em cima no inverno, né? E se tivesse lá aquele nível, se tivesse aquele nível polar ártico, você colocaria ali, né? Para esquentar mais, né? E ainda fechava o registro para ficar mais quente. Por quê? A gente gosta do conforto, a gente gosta da água quentinha, a gente gosta de relaxar, a gente quer ir para Emaús, lugar de descanso, lugar de refrigério, lugar onde é tudo mais confortável, Daniel. Não tem sacrifício, não tem que dobrar joelho, não tem que orar, não tem que ler a palavra, não tem que prestar contas. Lugar de conforto. Mas o nosso destino não é Emaús. Por vezes nós queremos estar em Emaús, lá nas águas quentes, mas o nosso destino chama-se Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? Cidade de Deus. Temor de Deus. Jerusalém significa temor de Deus. Quantos já perderam o temor de Deus? Porque está ali no conforto da sua casa, na água quentinha, e pega o seu celular e navega por sites, por páginas. Ah, não, mas apareceu aqui do nada. Não sei como apareceu, eu só dei uma olhadinha aqui, mas foi meia hora. Meus amados, Emaús não é o seu destino. Como diz, a água quente é boa, mas ela pode ferver. Você pode morrer. Às vezes, a água quente te faz desfalecer. Nós tivemos um testemunho nessa viagem do meu pai, que desfaleceu no banho de ofurô. Desmaiou na banheira. E se não tivesse mais pessoas ali, ele teria o quê? Morrido. Às vezes você está no seu conforto, mas se você continuar dessa forma, você vai morrer e não vai para Jerusalém.
Jerusalém significa perfeição. Nós queremos a perfeição em tudo, mas nós somos imperfeitos no nosso modo de agir e no nosso modo de viver como cristão. Aceitamos tudo, concordamos com tudo, e quando é para ser luz do mundo e sal desta terra, todos confundem a nós como um dos outros deste povo. Quando olham para nós, não há mais diferença. Já são gentios, já são os fariseus, já são aqueles quaisquer. E nós não somos quaisquer, nós somos escolhidos de Deus. Nós somos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Jerusalém significa abrir mão. Jerusalém significa sacrificar. Jerusalém significa vida com Deus. E no versículo 14 do capítulo 24, diz assim: e conversavam os dois amigos, os dois discípulos, a respeito de tudo que havia acontecido. Ouvimos, porém não acreditamos. Ouvimos a palavra, ouvimos as mensagens, ouvimos os profetas, ouvimos uma palavra de ordem, porém nós não acreditamos. Não, essa palavra só se aplica lá no Velho Testamento. Não. Essa palavra só se aplica aos discípulos, porque eles andaram com Jesus, só serve para eles. Não, essa palavra é para os dias de hoje. Essa palavra é atual. Essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é suficiente para produzir vida, e vida em abundância em nossas vidas, em nossas casas. Nós somos testemunhas do que a palavra tem surtido na nossa casa. Quando nós nos encontramos nos desafios, nós levantamos as mãos e falamos: Senhor, Tu és o nosso socorro, bem presente em momentos de angústia. Em momentos de enfermidades, nós falamos: o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Quando nós nos encontramos sem saída, a palavra do Senhor nos direciona, porque para Deus nada é impossível. E nós acreditamos, nós confiamos nesta palavra. E quando nós nos voltamos para o problema, aonde está o problema? Aonde está a crise? Onde está a porta fechada? Não existe mais, porque a palavra se cumpriu nas nossas vidas. Por vezes o mundo pode não acreditar, mas nós que somos filhos e alcançados pelo Senhor Jesus, temos que acreditar nesta palavra de Gênesis a Apocalipse. As minhas convicções são melhores do que as de Deus. E por vezes a arrogância, a altivez em falar essas palavras, que o meu jeito, eu sou muito melhor do que muito crente. Meu Deus, o seu jeito, as suas convicções, às vezes querem superar a de um cristão. Vamos rever o nosso modo de viver. E falamos muitas vezes assim, eu já falei isso lá atrás, quando eu não conhecia, quando eu não tive uma experiência com Jesus. Eu controlo a minha vida. Eu já falei isso e já me arrependi. Quem controla a minha vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nós não controlamos nada, nós não somos donos de nada. Se Ele quiser, Ele tira o ar
nesse momento e já subimos. Sabe o que diz o salmista Davi, no Salmo 37, versículo 5? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Às vezes nós queremos, direcionar os nossos pensamentos, as nossas decisões. Quem direciona-se é Jesus, é o Senhor, é Ele que controla o nosso caminho. Versículo 16 diz assim: porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Falamos que o conhecemos, mas ainda não temos intimidade com Jesus. Os discípulos andaram com Jesus, estavam andando com Jesus, mas ao olhar para ele, viram um simples homem que era desconhecido, não sabia de nada, não sabia do que tinha acontecido. Nós sabemos quem está ao nosso lado. Nós conhecemos a nossa esposa. Vocês conhecem as mulheres aí, as irmãs casadas, conhecem o esposo, conhecem os filhos. Como diz a minha esposa, eu conheço o Sato só dele respirar, eu sei se ele está preocupado ou não. Mesmo dormindo, só do respirar, ela sabe se eu estou preocupado com alguma coisa ou não. Isso significa que nós temos intimidade. Às vezes nós não estamos vendo Jesus porque nós ainda não temos intimidade com Ele. Neste mundo que vivemos, em tantas facilidades, internet, palavra de Deus, pregações, por vezes ainda nós não nos aproximamos de Deus. Estamos apenas como espectadores, olhando de longe Jesus. Será? Deixa eu fazer lá. Deixa eu ver primeiro. Vamos ver essa história, aonde vai dar. Se tudo der certo, eu também vou lá. Apenas espectadores, ainda ele não teve uma genuína entrega, uma intimidade com Jesus. Estamos afundando por não saber quem pode nos ajudar. Estamos afundando por não saber quem pode nos ajudar. Tem uma série aí, acho que é argentina, que fala assim: quem poderia me ajudar? Quem é que falava isso? Não era o Chapolin Colorado? Não sei se é argentino, não sei. Quem poderia me salvar? O Chapolin Colorado não vai te salvar. Ele pode fazer você rir, mas ele não vai te salvar. Estamos afundando por não saber quem pode nos ajudar. Mateus capítulo 14, versículo 26 a 27, diz assim: os discípulos, porém, vindo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. Os discípulos estavam com Jesus logo ali atrás, na grande multidão de pessoas, no partir do pão, no compartilhar da palavra. E Jesus fala assim: fica um pouquinho aqui, ora um pouquinho aqui, que eu vou ali também orar. Quando Jesus voltou, eles não tinha nenhum orando, ele falou assim: faz o seguinte, já que vocês não oraram, pega o barquinho e atravessa, que daqui a pouco eu encontro com vocês do outro lado da margem. Só que, nesse ínterim, uma tempestade alcança aquele barco. Nós estamos com Jesus e pensamos que nunca vai chegar uma tempestade na nossa vida. A tempestade já chegou. A tempestade está acontecendo nas nossas vidas. E não é um fantasma,
Não é um chapolim colorado que vai te socorrer. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Só se você tiver intimidade com Ele. E tomados de um medo, gritaram. Aí, mas Jesus imediatamente lhes disse. Quando nós estamos em perigo, a primeira coisa que nós fazemos é: bem ao carro. Bem, olha aí. Não é isso que a esposa fala? É dar um grito. Jesus imediatamente lhes disse: coragem. Eu falo para vocês hoje, tenham coragem. Sou eu. Não tenham medo. Bateu no peito, sou eu, Jesus. A tempestade pode estar ofuscando a minha presença. Os ventos podem estar impedindo de me ver. Mas sou eu, Jesus. Tenham coragem. Coragem. Tenham coragem. Repita comigo. Jesus ressuscitou. Tenham coragem. Fala assim, eu tenho coragem. Porque acredito que Jesus ressuscitou. Eu tenho coragem porque acredito que Jesus ressuscitou. O mar pode estar revolto, as tempestades podem estar te alcançando, mas tenham coragem, Jesus ressuscitou. Lucas 24, versículos 5 e 6 diz assim: por que vocês estão preocupados, procurando entre os mortos aquilo que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Por vezes nós estamos na tempestade, não acreditamos que Jesus pode nos socorrer, mas Ele ressuscitou, Ele vive dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos salva, é Ele que nos resgata. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ressuscitou por mim, ressuscitou por vocês, ressuscitou pela minha casa. Todos os pecados Ele levou sobre si. Mas como é que nós vamos ter essa vida eterna com Cristo Jesus? Essa pergunta que não quer calar: como é que nós vamos desfrutar do melhor de Deus? Eu falei que, por vezes, ouvimos, mas não compreendemos, vemos, mas não enxergamos, porque nós não temos intimidade. Como é que nós vamos entender a nossa salvação? É pela fé. É pela fé em Cristo Jesus. Sabe qual a solução para nós? Eu tenho a solução, está aqui, ó. Você quer ter vitória? Quer ter vitória em Cristo Jesus? Romanos, capítulo 10, versículo 9, tem a receita para nós. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você vai sair da tempestade. Se confessares com a tua boca que o Senhor Jesus foi salvo, reviveu através de Deus, você será salvo. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você crê que Deus ressuscitou Jesus? Se você crê, se você já confessou Jesus, você é salvo. Por vezes,
Alguns aplicativos podem te direcionar para caminhos tortuosos, mas o Espírito Santo te direciona para o caminho correto. Precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos visualizar o que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguém que ainda não confessou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, no perdão dos seus pecados? Temos alguém nesta tarde que ainda não fez essa decisão por Cristo Jesus? Essa é uma mensagem profética para a sua vida, para nós passarmos pela tempestade, acreditando que Deus ressuscitou Jesus. Se nós acreditarmos, nós seremos salvos, se confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Temos alguém que ainda não fez essa decisão por Cristo Jesus? Amém? Se não temos, vamos orar. Aleluias. E depois já quero convidar já os irmãos, a equipe para estar aqui à frente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, agradeço por esta palavra, Senhor Deus. Este capítulo 24, Senhor, de Lucas, Senhor, nos mostra, Senhor, por vezes quanto nós falhamos, oh Deus, nesta caminhada. Por vezes nós estamos ouvindo o Senhor falar, ouvindo a Tua voz, mas ainda não conseguimos reconhecê-lo, Pai, porque nós não temos ainda intimidade com o Senhor. Oh Senhor, Pai, abra, Senhor, os nossos ouvidos, para que possamos ouvi-lo verdadeiramente, Senhor. Por vezes, Senhor, estamos, ó Pai, como cegos, ó Pai, com os nossos olhos fechados, ó Pai. Estamos caminhando, estamos na igreja, estamos, Senhor Deus, às vezes cultuando ao Senhor, mas ainda nós não conseguimos ver o Senhor Jesus se manifestar em nossas vidas, porque ainda não temos intimidade com o Senhor Jesus. Ah, Deus, esses discípulos nos ensinam, ó Pai, que precisamos ter coragem, Senhor, para ter um compromisso contigo, Senhor. Precisamos ter coragem, Senhor, para levantar as mãos aos céus e reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor, como o Salvador das nossas vidas, reconhecendo que o nosso Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, ó Pai. Meu Deus, que nesta tarde, Senhor, o Senhor possa salvar, que o Senhor possa transformar vidas, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.